Bom, nesse vídeo aqui nós vamos tocar num assunto também que é delicado, né? Que é perca de entes queridos, né? Quando nós perdemos um familiar, um ente querido, pela morte física, né? Que é o desencarne. Sempre é um momento muito difícil para todo mundo. Mesmo a gente como espírita, tem gente que fala, o espírita não sente. Sim, sente, sim. Quando chega esse momento em que a gente se despede do nosso ente querido, do nosso familiar, de um amigo, né? A gente sente muito, sim, porque a gente sabe que fisicamente não vamos vê-los mais, né? Sabemos que iremos vê-los espiritualmente, como nós, médiuns, já estamos adaptados a ver os espíritos, então torna-se uma coisa que quase que normal na nossa vida, mas isso não é com todo mundo. E também não é com todos os médiuns, mas mesmo quando nós perdemos um familiar, a gente sente muito, a gente sofre sim. Afinal de contas, nós somos espíritos, todos nós somos espíritos encarnados aqui. E aqueles que convivem ao nosso lado, né, durante anos, geralmente durante muitos anos, alguns anos, durante um determinado tempo, quando nós o perdemos através da morte física, a gente sente. Isso é normal, isso faz parte da vida, viu? Esse sentimento de dor, né? O que não se pode é revoltar-se, porque tem gente que se revolta quando perde um familiar, né? Quando acontece, quando a morte visita a família. Eu atendo muita gente, eu recebo várias psicografias, converso muito com os espíritos de familiares de vocês que me procuram, com os meus familiares, eu tenho evidência, eu posso vê-los, senti-los, percebê-los, enfim. Então eu sei o quanto que é dolorido, tanto para quem fica aqui na Terra e também para quem parte, para quem retorna à espiritualidade. É um momento difícil, é sempre um momento que vai pôr em prova a fé da pessoa, porque nós temos um exemplo muito grande de Jesus Cristo, que Jesus, ele nos mostrou, provou a todos nós a sobrevivência do espírito após a morte física, não é verdade? Após a sua morte, você pode ver que ele está no Evangelho, a gente conhece, cada um interpreta de uma maneira, mas ele ressurgiu dos mortos, ele apareceu para muitas pessoas, não é só o que está ali escrito não, porque ele foi muita coisa peneirada, cada um escreveu de um jeito, cada religião escreve de uma maneira, mas após a morte física, Jesus apareceu usando o corpo espiritual, que é o perispírito, que é o que todos nós temos, né? É um corpo semimaterial. Então ele se apresentou, ele conversou, ele participou, ele se alimentou ali né? Ele era um espírito muito superior, um espírito muito superior, tinha muito mais facilidade de lidar com o perispírito. Então ele provou que ele fez tudo isso para quê? Para falar, olha, após a morte física, tudo continua. O espírito continua vivo. Tanto que eu estou aqui para provar isso. Foi mais uma das grandes lições que Jesus trouxe para a humanidade. É provar, mostrar que a morte não é o fim de tudo. É sim, agora, ainda para todos nós, um momento dolorido e difícil. Eu já passei por essa situação várias vezes, já senti muito mesmo, né? A gente sente, né? Isso é comum, é normal, para nós também é normal a gente perder um familiar. E eu converso com muitas pessoas aí, quem sofre muito, principalmente, todos sofrem, mas me parece que a dor mais intensa é das mães, quando perdem os seus filhos, assim, ainda jovens, não é verdade? Ou em crianças. Nossa, é um momento muito difícil. Eu conheço casos, eu atendi vários casos de mamães aí, que entraram em desespero, perderam a razão de viver, deixou de se alimentar, deixou de frequentar as coisas da rotina normal da sua vida, deixou de estudar e foi se embrenhando naquela tristeza, naquela falta de esperança, naquele envolvimento do luto muito pesado, muito grosseiro, e foi se envolvendo e foi se auto-aniquilando, né? Eu conheço casos de que algumas
chegaram ao suicídio, com o objetivo de reencontrar lá com o parente lá do outro lado, mas não é assim que acontece, porque cada um está num grau de evolução, cada um vai para um lugar. Quando nós retornamos à espiritualidade, é o que eu tenho visto durante esses mais de 50 anos, os relatos que eu tenho ouvido, sim, todos nós seremos muito bem amparados, seremos recebidos quando estivermos preparados pelos nossos familiares que nos antecederam, por espíritos amigos e companheiros, por aqueles que fizeram parte da nossa vida aqui na Terra, na última existência ou de outra existência, o vovô, a vovó, o tio, a tia, o pai, a mãe, o filho, a filha. Isso acontece, eu sou prova disso, não haveria razão de eu mentir, não ganho nada com isso. Na verdade, o meu objetivo é só esclarecer e tirar de você um pouco essa dor, que não é fácil, hein? Mas para quem persistir no luto por muito e muito tempo, tá? Acaba se autodestruindo, perde o sentido da vida. E não é isso que Jesus quer, não é isso que Deus quer. E o seu familiar que retornou à espiritualidade, não é isso que ele também quer. Você vai deixar o seu familiar triste. O seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, eles vão ficar tristes de ver você se entregando a um luto que parece ser eterno, né? Perdendo toda a razão, toda a vontade de viver. Não é isso que eles querem, porque quando eles estão na espiritualidade, quando nós estamos na espiritualidade, a nossa visão é outra, temos o nosso período de adaptação, temos o nosso período de reencontros, de tratamento, se for o caso, dependendo da causa da morte, doenças, enfermidades, atropelamentos, acidentes. Então tudo vai ter o seu tempo de recuperação e adaptação, readaptação, quando retornamos à espiritualidade. Mas todos nós seremos sempre recebidos por aqueles que já estavam lá, aqueles que hoje nós sentimos saudade. De repente, ao desencarnarmos, como passando lá, o tempo lá não é o nosso tempo, tá bom? Aí a gente vai ver, nossa, olha, meu pai já morreu, vem me receber, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, porque às vezes as perguntas, desculpa, as pessoas podem perguntar, mas bisavô, tetravô, mas eles não reencarnam? Sim, eles reencarnam novamente, nós todos reencarnamos, mas existem certos momentos que, eu vou dar um exemplo para vocês poderem me entender. O sono físico nada mais é do que uma viagem astral que nós fazemos durante, eu estou dizendo, o sono físico, né, é o momento em que nós fazemos uma viagem astral, é o sonho. E geralmente é aí que nós nos encontramos com nossos familiares que já nos antecederam. Nós vamos um pouquinho para o passado, nós ficamos aqui no presente, às vezes dá uma pequena olhadinha no futuro, dependendo das permissões que recebemos da nossa evolução. E temporariamente despreendido do nosso corpo físico, né, porque nós estamos dormindo, o corpo está entregue ao sono, e o espírito então ainda é ligado ao corpo pelo cordão, né, fluídico, a qualquer coisa de milésimo segundo, qualquer assopro ali, qualquer necessidade, ele retorna novamente. Então é nesses momentos que a gente se reencontra e pode sim. Eu já sonhei com pessoas que eu não conheci, mas sei que eles foram meus parentes em vidas passadas. Era ele. Vamos supor, para vocês entenderem melhor, porque eu sou meio simplão para explicar as coisas. Eu sonho com o meu bisavô, mas eu não sei que ele é meu bisavô, mas depois me vem a informação, ou me vem uma lembrança, alguma foto, alguma coisa que alguém me fala, mas era meu bisavô, sonhei com ele. Mas meu bisavô ele já reencarnou um monte de vezes, talvez, né? Mas só que ele mesmo, reencarnado, né? E ele também dorme, o corpo dele, se ele estiver aqui na Terra, né? Que é tudo assim que funciona, aqui na Terra, né? Ele, durante o seu sono físico, o espírito, que um dia foi meu bisavô, vai se encontrar com o meu espírito que também está dormindo, que tem o meu corpo também dormindo. E a gente se reencontra.
e sempre vem aqueles momentos de recordação, de lembrança, né? Então aí responder, né? Porque perguntaram, mas pô, se eles reencarnam, como é que eu vou lembrar de quem foi meu tataravô, não foi não sei o quê, meu bisavô? É por isso que ainda estando reencarnando no planeta Terra, então aqui nós temos os nossos momentos de sono, dia e noite. A noite foi feita para dormir, o dia foi feito para ficar em estado de vigília, né? Trabalhar, estudar, enfim. E nesses momentos noturnos, o espírito, desprendido temporariamente da matéria, reencontra-se com muita gente. E é muito ruim quando a gente se encontra com desafeto, não é verdade? Algum desafeto, alguém que não gostava de nós ou nós não gostava deles, aquele que nós ofendemos, machucamos, aquele que nós causamos algum tipo de dor, de sofrimento, de humilhação. E a gente está lá, a gente encontra lá, não tem como esconder, hein? Então é isso. Eu vou fazer umas leituras aqui para vocês, tá? Eu preciso ler porque eu não tenho outros recursos, vocês sabem disso. Então procurem ouvir com atenção, ouçam novamente, tá legal? Eu vou dar prosseguimento. Por enquanto, obrigado pela sua presença aqui. Conto muito com a participação de vocês aqui no nosso canal do YouTube. Todos vocês aí dos nossos grupos do WhatsApp, do Facebook. E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, que eu vou fazer umas leituras para vocês. Vamos prosseguir. Dando continuidade, continuando, eu vou ler aqui uma pergunta só, ou duas aqui, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, né, que é um dos livros da codificação kardecista. Aqui na página 120, no capítulo 6, Vida Espírita, é muito interessante esse livro, hein? Tem uma pergunta aqui que Allan Kardec faz aos espíritos. Ele pergunta assim: o espírito se lembra da sua existência corporal? Eles respondem sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi e te asseguro que, por vezes, se ri apiedado de si mesmo. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades da sua infância, né? Quer dizer, nós mesmo, quando nós chegamos a uma certa idade, agora, meu corvão aí, né, 60, 70 anos, a gente olha para trás, nossa, mas como eu fui tão infantil, né? Mas por que eu agi daquela maneira? Nossa, agora eu vejo que eu fui, nossa, agi errado, né? Que besteiraiada que eu fiz, né? Com o espírito é assim mesmo, conforme ele vai evoluindo, quando ele olha para trás das suas outras reencarnações, ele vê, nossa, é como se fosse a infância dele, né? Mas são as outras reencarnações que ele teve. Ele olha, nossa, olha quanta coisa, né, que eu fiz, né? Quanta atrapalhada, quanta besteira, ou então quantas coisas eu fui aprendendo, tudo isso. Mas é a evolução, nós estamos evoluindo, né? De encarnação em encarnação. Aqui numa outra perguntinha aqui, a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Eles respondem, não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que fixa nisso a sua atenção. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos da sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Eles respondem, ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram sobre o seu estado de espírito, mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Poderia recordar se ele quisesse? Ele responde, pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos, mas quando isso é sem utilidade, ele não faz. Bom, eu não vou prosseguir aqui a leitura, porque realmente são muitas perguntas, mas é muito interessante, hein, Jota? Eu tenho aqui uma mensagem que eu escrevi, também referente ao assunto.
Isso aqui acho que foi um espírito amigo que escreveu. Vamos lá, vamos na sequência aí. A perca de um ente querido é uma das experiências mais dolorosas que podemos enfrentar. Sentir a dor da morte física é uma reação natural, naturalmente humana, mas é essencial não transformar este evento natural em um motivo para a revolta contra Deus. A vida terrena é um ciclo com início, meio e fim. Um término que inevitavelmente chegará para todos. Portanto, por que não se preparar para esse momento, não vivendo em constante espera, mas reconhecendo que nada que temos é verdadeiramente nosso, pois somos apenas guardiões e não proprietários da vida. O apego excessivo nos leva a sentir como se possuíssemos as pessoas, e daí surge a dor intensa quando enfrentamos a separação. Como pode alguém que consideramos nosso ser-nos tirado sem nosso consentimento? A saudade é inevitável e as lágrimas podem parecer intermináveis, diminuindo com o tempo, mas sempre presentes. Não use o seu luto como justificativa para ferir ou afastar os outros. Quando alguém parte, não permita que isso faça outros se afastarem de você, por causa do seu comportamento ou da sua atitude. Ore pela paz da alma que partiu, reconhecendo que ela também sente a dor da separação. Em suas preces, encoraje seu amor a seguir adiante, com a promessa de que tudo ficará bem até o momento determinado para o seu reencontro. Vou continuar a leitura, só um minutinho, gente. Passa por um despertar gradual, como quem acorda de um sono profundo. A princípio pode haver confusão. Alguns não percebem que deixaram o corpo físico, especialmente se a morte foi repentina. Aos poucos, a consciência se amplia e o espírito nota que não está mais limitado pela matéria. É comum ver entes queridos ou mentores espirituais ao redor, prontos para acolher e esclarecer. Esse momento é crucial, pois é quando o espírito começa a entender que a vida continua, agora em uma dimensão mais sutil e dinâmica. Ao desencarnar, o espírito... Mais uma pequena mensagem muito bonita aqui. Não fique triste. Essa aqui é de autoria desconhecida. Abra seus olhos. Não. Começa assim: nos encontraremos de novo. Abra seus olhos. Talvez não consiga me ver, mas nos seus sonhos estarei sempre lá para te encontrar. Não se prenda à ideia que eu deveria continuar ao seu lado. Tudo tem um começo e um fim, mas prometo que permanecerei vivo em sua memória. Se por acaso eu não aparecer nos seus sonhos, não desperte com tristeza ou raiva, estarei abrigando seu coração. Haverá dias que passarão rápido, e tudo bem. Isso não significa que você deve me esquecer, mas sim que a sua ferida está cicatrizando. A vida não foi injusta nem cruel. A vida, com suas dores e alegrias, é bela, um presente precioso. Não importa onde cada um de nós esteja agora, nossos corações permanecerão conectados. Por favor, não chore por mim. Estou bem, estou em paz, envolvido por uma serenidade que não sei explicar, mas que me faz feliz. Suas lágrimas não me trarão de volta,
E se eu aceitei, peço que você aceite também e continue. Nunca pense em desistir. Você é forte, sempre foi e sempre será. Talvez não possamos mais nos tocar, mas ainda podemos nos sentir. A magia não acabou, enquanto você se lembrar de mim e me carregar no seu coração. Viva por você, por mim, por quem quiser, mas viva. Aproveite esse presente divino chamado vida. Hoje estamos aqui, amanhã talvez não. Busque felicidade nos pequenos milagres diários. O luar, o vento, a chuva, o voo dos pássaros, a beleza das paisagens. Viva! E eu continuarei vivendo através de você. E se algum dia você não conseguir mais me sentir ao seu lado, se eu não aparecer mais nos seus sonhos, olhe para esses pequenos sinais que a vida nos dá. Neles eu estarei te esperando. Respire, flua, siga em frente. Você consegue. Você sempre pôde e sempre poderá. Mensagem bonita de um espírito, né? Foi para alguém essa mensagem, mas não é autoria desconhecida. Falou muito bem, porque é como eu disse, tem pessoas aí que param de viver, né? É natural o luto, é natural a dor, né? O sentimento, claro que é natural, é coisa, né? Ele mesmo diz aqui, é natural da humanidade ainda, chorarmos, tem gente que se descabela, né? Quando falece, quando desencarna alguém, mas isso não pode ser eterno, né? Chega um momento e o tempo, as boas lembranças, as recordações, elas vão devagarinho, elas vão cicatrizando um pouquinho, né? Essa ferida que fica na gente, né? Saudade, né? Que saudade de abraçar, de beijar, de estar do lado, de se alimentar junto, de passear, de viajar. Claro, isso é natural. Eu falo para todos que eu converso, é natural, mas não faça disso a derrota da tua vida. Porque se nós nos entregarmos ao negativismo e à derrota, nós vamos ficar doentes, nós vamos acabar sofrendo com alguma moléstia, ser internado e podemos chegar também à morte. Será um suicídio. Tá? E o nosso familiar que está lá, que está ali te ouvindo, te percebendo, te sentindo, nem consegue chegar muito perto de você por causa desse negativismo, dessa falta de fé, dessa falta de esperança. Então ele envia alguns recados. Eu sei, porque eu converso muito com eles, eu sei que é desse jeito, né? Fala, puxa, São Marcelo, meu irmão, eu queria tanto falar com o papai, com a mamãe ali, mas eles estão envolvidos numa tristeza tão profunda, numa dor, num sofrimento, eu não consigo chegar perto. Né? Então é onde que os espíritos usam com permissão superior, né? Sempre vai haver algum irmão espiritual, até um familiar mesmo, ele vai mandar um recado através de um médium. Isso acontece muito comigo, eu recebo pequenos recados do filho de alguém, da filha de alguém, do pai ou da mãe de alguém, pequenos recados, porque eles não conseguem chegar na pessoa, porque a pessoa se entregou, se fechou. Tem pessoas que caem na depressão, da depressão pode chegar ao suicídio. Então, vamos sim acreditar nos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo está aí para esclarecer, para mostrar. Nós temos as nossas psicografias, são muito bonitas, são verídicas, né? Então, vamos levantar a cabeça, vamos confiar nas promessas de Jesus e nas palavras de Deus, que vem chegando até nós desde dos antigos profetas e por último agora chegou de uma maneira muito intensa através de Jesus Cristo e continua chegando até hoje. Todos os ensinamentos divinos, né, tudo que é certo, tudo que é correto, como que nós devemos ser e agir, como nós devemos enxergar o universo infinito, o planeta Terra que é lindo, a vida que é maravilhosa, tá? Então vamos dar continuidade aqui, vamos ler mais um pouquinho. A pessoa morre, o corpo dela para de funcionar, mas quem ela é de verdade, a alma ou o espírito dela, não acaba. Esse espírito continua vivo, só que em outro lugar, um mundo diferente do nosso, o mundo dos espíritos. E mesmo estando nesse outro lugar,
o espírito ainda pode sentir e até tentar se comunicar com as pessoas queridas que ficaram aqui na Terra. O espírito continua sendo ele mesmo, com suas lembranças e sentimentos. E ele ainda pode ter uma ligação com o nosso mundo. Um exemplo que muita gente conhece é o de Jesus. Depois que ele morreu na cruz, ele apareceu como espírito para os seus amigos e conversou com eles. Então, a morte não é o fim de tudo. É mais como uma passagem, uma mudança para uma outra forma de viver, em outro lugar. Tem mais uma coisinha aqui que eu escrevi aqui. Os laços familiares não se rompem com a morte. Porque eu analisei para me copiar direitinho, também botei algumas coisinhas minhas, porque tem muitas pessoas, os menos espiritualizados principalmente, né? Falar, morreu, a gente, quem era pai foi pai, já não é mãe, já não é mais mãe, já não é mais filho. É como se os laços familiares deixassem de existir, né? Então toda aquela vida, todo aquele carinho, aquele amor, até mesmo todo o ódio, todo o rancor, tudo continua. Os laços familiares, aquele sentimento de pais para filhos, de filhos para pais, de esposo para esposa, de irmãos para irmãos. Os laços familiares após a morte, eles não são rompidos, eles continuam. Olha que eu tenho recebido psicografias aqui maravilhosas. Deixa eu ler isso aqui que eu anotei. Quando estamos passando por um luto de alguém querido que partiu, o nosso coração costuma indagar os porquês de a pessoa amada ter desencarnado, especialmente quando elas são mais jovens. Entretanto, acima de tudo, é preciso se lembrar que os laços familiares não se rompem após a morte. Os laços de amor são antigos e por meio das encarnações eles se fortalecem. Quando a vida nos tira a oportunidade de conviver com alguém que amamos por mais tempo, temos que confiar na providência divina, que nunca desampara as pessoas que ficam, nem as que partem. Os corações queridos permanecem se lembrando de tudo. Permanecem se lembrando de tudo que eles viveram na curta passagem pelo plano material. Quem ama verdadeiramente jamais esquece daqueles que foram companheiros de jornada. Dessa forma, os desencarnados nos acompanham, sentem nossas alegrias, procuram nos ajudar em nossas aflições e recebem nossas preces, olha que importante, viu? E pensamentos, sendo esses últimos os sinais mais comuns de partilhamento de emoções. Por isso, mesmo não tendo alguém mais conosco no mesmo plano físico de existência, conseguimos nos conectar com aqueles que estão do outro lado da vida. O amor vence a morte. O amor é a força maior que rege e organiza a criação divina. Nenhum fenômeno ou ação é capaz de romper algo que foi conquistado ao longo da vida. Quando chegar a nossa hora de desencarnar, entenderemos que a nossa família é muito maior do que imaginamos. E um dia, na tranquilidade do plano espiritual, estaremos todos reunidos novamente. Muito bacana, né? Porque eu estava... porque as pessoas, como eu disse, né, pensam que morreu, acabou tudo, né? Mas a vida é tão importante para o espírito, né? Então há muitas e suscetíveis reencarnações. Claro que tem gente aí de outras religiões que não acreditam na reencarnação, né? Continua ainda acreditando no que está aí, principalmente no Antigo Testamento, não é verdade? E ainda acredita muito no céu, no inferno, ainda aguarda que não sei quando, que todos vão voltar tudo de novo para a Terra, vai todo mundo, voltar todo mundo de novo. Aí às vezes eu até me pergunto, puxa, será que vai caber, né, aqui na Terra? São milênios, né, que já se fala disso, né? Se fosse desde a formação do mundo, né? Então todo mundo que já morreu,
já desencarnou, está tudo lá esperando para um dia vir para cá de novo. Não, eu acho que não vai caber na Terra, hein? Se caber, vai ficar bem apertadinho. Mas Jesus veio dar a todos nós uma visão diferente, gente. É só saber ler e interpretar, tá? Sobre a imortalidade do Espírito, sobre a necessidade da reencarnação. É importante que nasçamos novamente. Está lá no Evangelho, principalmente quando ele conversa com Nicodemos. Bom, não vou falar do Evangelho agora. Mas se nós não alimentarmos a esperança de que após a morte física, o Espírito continua vivo com a sua individualidade, com o seu amor, nunca nós teremos paz. Todos aqueles que não acreditam, que não aceitarem isso, não vão ter aquela paz bacana, aquele desejo também de prosseguir a vida, de evoluir, continuar estudando, continuar trabalhando, formando a família, né? Fazendo uma casa mais bonita, comprando um carro melhor, né? Tem pessoas que param com tudo isso. Então, quem acredita que realmente que nem, eu vou dar um exemplo. Eu tenho meu pai já é desencarnado, né? O amor que meu pai tinha para comigo, quando ele estava aqui do meu lado, e eu para com ele, permanece. Eu vejo meu pai, eu converso com meu pai, né? E muitos outros parentes e muitos espíritos que estão ligados aos atendimentos que eu faço com vocês. São minúcias de detalhes que provam para mim a individualidade. São detalhes que somente o espírito e a pessoa que não me falou nada, né? Geralmente é assim que funciona a mediunidade, ele não falou nada. São detalhes, são minúcias que somente eles conhecem, né? E com meus familiares também, às vezes eles me falam coisas que eu não me lembro, né? Mas depois eu lembro porque foi vivenciado. Então, é isso que nos dá a esperança de viver, sabendo que eles continuam com a sua individualidade. Tem gente que pensa, não, morreu, mistura tudo lá em cima. Olha, tem gente que pensa assim, morreu? Ih, olha, tá morrendo, gente. É que nem quando tem guerra, que morre ou alguma tragédia, morre milhares de pessoas, né? E misturou tudo lá em cima. É assim que muita gente pensa. Eu já falei com 2 pessoas com esse tipo de pensamento. Pô, então se lá tudo se mistura, perde-se a individualidade. Para onde vai os seus sentimentos, o seu amor? Para onde vai todo o estudo que ele fez, que ele concluiu? Todo o amor, a caridade, o bem que ele praticou e as maldades que ele possa ter feito também não serão cobradas, não terão que ser corrigidas, né? Então não se mistura, não. Permanece a individualidade com os mesmos sentimentos, com o mesmo gosto. Eu converso com espíritos aqui, às vezes eles escrevem, eles falam de coisas que eles gostavam aqui na Terra, né? Falam do tênis, aí já recebi cada psicografia, falam do tênis, falam da boneca, falam do carrinho, falam da bicicleta, falam do automóvel. Quer dizer, eles permanecem lá com a sua individualidade, ainda sentindo, lembrando de tudo aquilo que eles tinham aqui na Terra. Não estão presos àquilo, mas é para demonstrar àqueles que estão aqui que são eles. Bom, jamais um médium ele vai saber de detalhes de chinelo, de cor de chinelo, automóvel, cor de automóvel, né? O acelerador no carro não funcionava, você lembra? Sabe, são pequenos detalhes que têm que ser muito relevantes e são colocados para as pessoas que pedem, né? Tem pessoas que falam, você lembra quando você foi naquele lugar? O Espírito fala, você lembra quando você foi naquele lugar? Que você fez isso, isso e isso? O médium nem faz ideia, né? Aí a pessoa realmente é onde ela se emociona, ela chora, e ela se lembra que naquele momento ela sentiu alguma coisinha diferente. Então, o Espírito continua com a sua individualidade, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Se ele odiava, ele continua com ódio, mas ele tem as oportunidades de recuperação. Se ele era um criminoso, ele continua ainda com essa índole criminosa, mas ele recebe condições de recuperação, porque Deus é amor e é misericórdia. Tá legal? Não se mistura, nada, não se perde numa massa total. O universo é infinito. Então, cadê meu avô, minha avó, cadê meus parentes, meus filhos, meu sobrinho? Vixe, está tudo misturado lá em cima. Ninguém sabe mais quem é quem. Não é desse jeito, tá? Não é desse jeito. Bom, vamos continuar mais um pouquinho.